Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, dos versículos 2 a 13. Marcos capítulo 9, os versículos 2 a 13. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitado dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Irmãos, na segunda parte do Evangelho de Marcos, nós temos Jesus se revelando de uma maneira que ele não se revelou até o capítulo 8. Os irmãos têm percebido no decorrer das exposições que havia muita dúvida a respeito de Jesus. E essa revelação ela começa a ganhar uma força a partir do momento que Jesus vai para Cesareia de Filipe. E estando de caminho para Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas falam a respeito dele. E na ocasião o texto diz que os discípulos responderam para Jesus: Olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é algum profeta, e outros dizem que o Senhor é Elias. E Jesus volta para os discípulos e diz: Mas e vocês? O que vocês falam a respeito de mim? Então Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo. E naquele momento Jesus explica o que é ser o Cristo. Ele diz que deveria ir para Jerusalém, ali ele seria rejeitado, desprezado, perseguido, seria morto, mas ele ressuscitaria ao 3º dia. Naquela ocasião, Pedro chama Jesus à parte e diz assim: Nada disso vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus repreende o mesmo que disse: Tu és o Cristo. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Porque Pedro compreendeu que Jesus era o Messias, mas não compreendeu a missão do Messias. Ele não entendeu o que o Messias tinha que fazer. Influenciado pelas interpretações, pelas teorias que havia naquele período, Pedro não imaginava que o ministério do Messias seria de dor, sofrimento e morte. E então Jesus vira para os discípulos e para a multidão que ali estava e diz assim: Se vocês querem ser meus discípulos, vocês devem negar a si mesmos, tomar a sua cruz e me seguir. Porque aquele que buscar salvar a sua vida vai perdê-la.
mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhá-la. Porque se eu, sendo o Messias, eu sendo o mestre, sou desprezado, rejeitado, perseguido, serei morto, saibam que vocês também, que decidiram ser meus discípulos, vão passar pelo mesmo caminho. A jornada do discipulado não é fácil, ela é extremamente árdua, ela é muito difícil. E aí no capítulo 9 do versículo 1, Jesus diz assim: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Nesse momento Jesus diz que há algo glorioso por vir. E essa expressão, alguns há que verão ter chegado com poder o reino de Deus, Jesus está aqui se referindo a dois eventos simultaneamente: a transfiguração, que é o texto que nós acabamos de ler, e a ressurreição, que se daria depois, lá no capítulo 16 de Marcos. Então Jesus diz que haveria um tempo onde ele manifestaria com poder, porque Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, eu vou até a morte, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, com essa palavra, Jesus diz que no final dessa dor, no final desse sofrimento, no final do martírio, haveria glória, pompa. A pompa não tem no decorrer do discipulado, a pompa não tem no decorrer do sofrimento, a pompa não tem na caminhada rumo à cruz. O que se espera de glorioso virá depois da cruz, depois da morte. E aí a transfiguração se torna uma espécie de prelúdio do que eles iriam contemplar com a ressurreição, e também um prelúdio do que nós contemplaremos no dia que Cristo rasgar o céu e vier em glória. Então, aqui Jesus mostra, revela a sua majestade e revela a sua glória. Ele vai para o monte, 6 dias depois dessa conversa com os discípulos, chama Tiago, Pedro e João, sobe o monte, lá ele é transfigurado, ele é transformado, eles ficam extasiados diante do que estavam vendo, e ali então a glória de Jesus é revelada, a majestade de Jesus é revelada diante daqueles 3 discípulos que ali se encontravam. Então vamos avaliar o texto. Primeiro dos versículos 2 a 8, perceba aí. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. Então, aqui nós temos Pedro sendo chamado junto com Tiago e com João, e vai para esse monte, e ali Jesus é transfigurado. A palavra aqui transfigurado no grego é a palavra metaformose, que é de onde vem o metamorfose, né? Ou seja, é uma transformação. Você sabe muito bem que a borboleta, antes de ser borboleta, ela tem que passar por uma transformação. Então o que acontece aqui é que quando Jesus sobe ao monte, ali ele passa por uma transformação, em que aquele homem simples que andava com os discípulos, aquele homem lá de Nazaré, humilde, que andava no meio de todo mundo, e que tinha sim feito grandes coisas, curado, transformado vidas, curado pessoas, libertado pessoas da escravidão do diabo, tinha alimentado multidão, tinha andado sobre as águas, tinha mandado que o mar e o vento se acalmassem, mas era um homem comum, apesar de todos esses feitos gloriosos. Quando os discípulos chegam no monte, há uma transformação. Jesus é transformado na frente deles, algo sobrenatural acontece, e eles então ficam perplexos,
diante daquela cena. Havia um brilho que tomou conta de Jesus de uma maneira incrível. Tanto que Pedro, na sua segunda carta, ele relata essa experiência. Ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele está se referindo à transfiguração, onde toda essa pompa aconteceu, essa cena sobrenatural, e Deus diz no meio da nuvem: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Essa cena também nos remete para o livro de Daniel, quando Daniel tem a visão do ancião de dias. Lá no capítulo 7, versículo 9, diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então, aqui nós temos Jesus sendo transfigurado diante dos seus discípulos, porém, ele não revelou toda a sua glória. Os discípulos não puderam ver toda a glória do Messias, toda a glória de Cristo, até porque se eles vissem toda a glória de Cristo, eles cairiam como mortos, porque foi esta experiência que João teve quando viu Cristo glorificado. Lá em Apocalipse nós temos o relato de João: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ninguém tem condições de ver a glória de Deus. Em dado momento Moisés quis, e Deus disse para ele: homem algum tem condições de ver a minha glória. Eu vou te esconder, aí eu vou passar, você vai me ver pelas costas, porque homem nenhum pode fitar os olhos na minha glória, porque não sobrevive. E quando Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos, ali foi uma porcentagem do seu poder, uma demonstração singela da glória de Cristo. E eles ficaram aterrorizados diante do que eles estavam vendo. É interessante quando a gente vai para Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo diz que Jesus estava escondido. O seu ministério, ele se escondeu na humilhação. Ele diz assim: pois ele, ou seja, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu queria fazer uma ilustração aqui, mas talvez só uns gatos pingados aqui que poderiam entender. E eu, como sou muito fã de anime, aqueles caras poderosos, quando eles aparecem, então, quando eles aparecem, que eles falsificam o poder que tem, ninguém dá nada por eles, até que ele demonstra o poder que ele tem. O pessoal fala: não acreditava que você tinha todo esse poder. Então, só alguns que vão entender a minha ilustração. Mas o que está acontecendo aqui é que Jesus, ele se esconde na sua natureza humilhada. Essa cena, irmãos, nos lembra demais Moisés no monte.
O paralelo que existe aqui de Jesus na transfiguração e Moisés no monte recebendo a lei é incrível. Primeiro que o texto diz que Jesus foi transfigurado aqui, as vestes dele ficaram brancas e de acordo com Mateus 17, versículo 2, o rosto de Jesus brilhava intensamente. Aí vamos ver aqui então esse paralelo entre Moisés e Jesus. Olha, quando você vai para Êxodo capítulo 24, lá nós temos Moisés subindo o monte com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos. Aqui tem Jesus subindo o monte com Pedro, Tiago e João. Quando você vai para Êxodo 34, Moisés desce do monte com o rosto brilhando. E ele precisava colocar um véu, porque o rosto dele brilhava. Aqui o texto diz que as vestes e o rosto de Jesus ficaram resplandecentes. Quando você vai para Êxodo 24, diz que uma nuvem cobriu o monte onde Moisés estava e Deus falava com Moisés, face a face. Aqui o texto nos diz que uma nuvem também cobriu o monte e uma voz no meio daquela nuvem disse: "Este é o meu filho amado." Quando você vai para Êxodo capítulo 34, diz que o povo temeu quando olhou para Moisés e viu o rosto dele brilhando. Aqui também os discípulos ficaram aterrorizados quando viram aquela face de Jesus e as suas vestes resplandecentes. Então, o paralelo é incrível. E é exatamente nesse paralelo que nós temos o texto dizendo aqui no versículo 4: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Dois personagens importantíssimos na história de Israel aparecem naquele momento: Moisés e Elias. E algo que nos chama muita atenção é porque a morte dos dois, ou melhor, a saída dos dois dessa terra, ela tem um suspense, tanto num quanto no outro. Primeiro, Elias não morreu. O texto diz de 2 Reis capítulo 2 que ele foi levado num redemoinho. E Moisés diz que estando no monte Nebo, quando Deus mostrou para ele a terra prometida, ele morre no monte. Deus pega e sepulta Moisés num vale, mas ninguém sabe onde que Moisés foi sepultado. Tanto que lá em Judas, no versículo 9, diz que o arcanjo Miguel e o diabo disputaram o corpo de Moisés. Então, Elias foi levado num redemoinho, e Moisés, a gente não faz ideia de onde o corpo dele foi sepultado. O que aconteceu? Fala que foi num vale, e que foi o próprio Deus que o sepultou. Então há um mistério por trás da partida dos dois. E aqui estão Moisés e Elias com Jesus. E qual que é o propósito de Moisés e Elias aqui? Qual a necessidade de Moisés e Elias ter aparecido aqui? A lei e os profetas. Elias representa os profetas, Moisés a lei, porque a lei e os profetas testificam a respeito de Cristo. Tanto que lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus diz assim, depois da sua ressurreição, ele reúne os discípulos e diz: era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos. E quando você vai para Lucas, a narrativa que Lucas nos traz no capítulo 9, desta cena aqui da transfiguração, é que o conteúdo da conversa de Jesus com Moisés e Elias era a morte de Jesus. Eles estavam conversando sobre a morte de Jesus. E por que eles estavam conversando sobre a morte? Primeira coisa que a gente pode tirar disso é que os dois sabem muito bem o que é ser perseguido até a morte. De acordo com Atos capítulo 7, aquela palavra de Estevão,
ele diz que Moisés foi rejeitado, desprezado e acusado pela nação de Israel. E quando você vai para a história de Elias, você sabe muito bem que teve uma mulher que foi uma pedra no sapato na vida de Elias. Uma mulher chamada Jezabel. Elias foi extremamente desprezado, rejeitado, e é por isso que Jesus, num dado momento, ele diz assim: Israel, Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas. Todos aqueles que o Senhor levantou, vocês mataram. E aqui estão Moisés e Elias, a lei e os profetas, conversando com Jesus sobre a morte, porque a lei fala da morte do Cristo, dentre tantas coisas que nós poderíamos citar. Levíticos, todos os rituais que eram feitos no templo apontavam para a obra de Cristo Jesus. E os profetas que sempre disseram que o Messias viria. Algo interessante também lá em Lucas capítulo 9, versículo 31, é que a palavra que o Lucas usou no grego para se referir à morte é êxodos, de onde vem êxodo. Se você vai para o texto grego, você não vai encontrar, por exemplo, a palavra thanatos, que é morte no grego. Você vai encontrar êxodos. Porque através da morte de Cristo Jesus haveria um novo êxodo. Ele morreria para arrancar o povo não do cativeiro egípcio como Moisés arrancou. Através da sua morte ele arrancaria o povo do cativeiro do pecado, o cativeiro que de fato mata, o cativeiro que nos mantém longe do Senhor. Ele nos arranca desse lugar. Então, em Cristo Jesus nós temos uma nova Páscoa. E então ele ressurge dos mortos, a obra do Evangelho é pregada por toda a criatura. E aí, diante daquele cenário, versículo 5 diz: então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrorizados. Irmãos, com essa palavra Pedro igualou Jesus a Elias e Moisés. Vamos fazer 3 tendas, porque aqui está o Cristo, Moisés e Elias. Ele achava que o Cristo era um profeta na equivalência de Elias e Moisés, porque ele coloca 3 tendas, vamos fazer aqui 3 tendas, mas o texto, a explicação que Marcos dá, é que ele não sabia o que dizer, ele estava sem saber o que falar. É aquela pessoa assim que era melhor ter ficado calado, não tem? Mas ele inventa de querer falar. E quando ele fala, não só sai abobrinha. Ele pega e fala: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. E é interessante porque essa ideia de tenda nos lembra a festa dos tabernáculos, onde os judeus eles construíam tendas e eles habitavam nessas tendas durante 7 dias. E a festa dos tabernáculos, ela tinha 2 significados. O primeiro significado era lembrar a saída do cativeiro, o êxodo, onde o povo habitou em tendas. Mas também ela tinha um apontamento escatológico, que era do dia do Senhor, que a gente pode conferir lá em Zacarias capítulo 14, onde Cristo vindo seria o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus sobre a nação de Israel. E é exatamente o que estava acontecendo aqui. Jesus, através da sua morte, iria arrancar o povo do cativeiro. Mas também Cristo, diante da nação de Israel, era o juízo de Deus sobre o seu povo. Por isso que Malaquias falou que no dia que o Messias viesse,
o anjo, o mensageiro da aliança viesse, ele viria com juízo. Deus havia mandado vários profetas e o povo de Israel rejeitava, desprezava e matava. E aí então disse Deus: agora eu vou descer, agora eu estarei no meio de vós. Na primeira parte, os discípulos não fazem ideia de quem é Jesus. Agora eles começam a entender um pouco. Pedro fala que ele é o Cristo, e agora, de acordo com o versículo 7, no meio de uma nuvem, veio uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O Cristo é filho de Deus. O Cristo é o filho amado de Deus. O Cristo é o filho eterno de Deus. E aí o versículo 8 diz que, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. É interessante porque, quando a palavra de Deus vem, este é o meu filho amado, a ele ouvi, Moisés e Elias somem. Acabou se tornando uma resposta de Deus à palavra de Pedro. Pedro, você está mandando construir 3 tendas, mas deixa eu te falar uma coisa, não é para ouvir Elias, não é para ouvir Moisés, o tempo deles nessa terra já passou, eles já cumpriram o ministério que foi colocado para eles cumprir. Você tem que ouvir o meu filho. É o meu filho que vocês têm que ouvir. Lá em Deuteronômio capítulo 18, os versículos 15 a 20, Moisés fala desse filho, deste profeta que viria e que o povo deveria ouvir. O texto diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, ou seja, semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui está Moisés, Elias, a lei e os profetas testificando que os discípulos deveriam ouvir o Filho de Deus. Irmãos, lá em João capítulo 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem. A quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvido a quem? A voz do seu coração? Você tem dado ouvidos a quem? As vozes influenciadoras do nosso mundo? A quem você tem dado ouvidos? Aos estudiosos, aos analistas? Você tem ouvido a quem? Aos falsos mestres do nosso tempo, que têm ensinado tanta heresia? Você tem dado ouvidos a quem? Ao pastor de ovelhas? A Jesus de Nazaré? E se você tem ouvido Jesus de Nazaré, você tem seguido os passos de Jesus de Nazaré? Porque foi o texto anterior. Aquele que quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, e me imitar. Quem você tem procurado imitar? O seu pai? A sua mãe? Algum líder?
Muitos crentes acabam sendo seduzidos a serem imitadores de personagens bíblicos. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser como Moisés. Eu quero ser como Elias. Muitos crentes reformados têm uma tensão, um desejo incrível de serem como os reformadores. Nós precisamos de mais Luteros, nós precisamos de mais Calvinos. Muitos presbiterianos são fascinados com o puritanismo e acabam se tornando discípulos dos puritanos. E aqui Deus está dizendo para os discípulos: eu não quero ninguém ouvindo Moisés e nem Elias. E não é que a palavra de Moisés e Elias vai contra a palavra de Deus, até porque os dois foram usados por Deus. A questão não é essa. A questão é que há um exemplo maior, há alguém a ser seguido que é superior a Moisés. O autor da carta aos Hebreus faz questão de mostrar como que a obra de Cristo, o sacerdócio de Cristo, a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo é infinitamente superior ao ministério de Moisés. E existem muitas pessoas hoje seguindo Moisés, no sentido de seguirem a lei, no sentido de que continuam nos ritos do Antigo Testamento. Por isso que você vai encontrar uma infinidade de denominações, de igrejas, onde tem um exemplar de uma espécie de arca da aliança. É o menorá, pastores usando quepá, uma roupa diferente, com um modelo de uma pedra com os 10 mandamentos. Gente ainda apegado aos ritos do Antigo Testamento, aos ritos do templo, aos ritos da religiosidade, a dieta que o povo de Israel observava, e tantas outras coisas. A pergunta é: você tem dado ouvidos a quem? Porque Jesus disse: as minhas ovelhas, elas me ouvem, e porque elas me ouvem, elas me seguem, elas me obedecem, elas procuram me imitar, elas andam segundo os meus mandamentos, elas vivem de acordo com a minha palavra. Então a transfiguração, irmãos, ela é uma demonstração de quem é o mestre que nós devemos seguir. É um prelúdio para os discípulos, onde naquele momento Jesus estava mostrando para Pedro, Tiago e João: vocês não estão seguindo um homem qualquer, vocês são os seguidores do próprio Deus. Aqui eu não sou João Batista, eu não sou Elias, eu não sou Moisés, eu não sou nenhum dos profetas que Deus levantou no passado. Eu sou infinitamente superior a eles, porque eu sou a palavra. Eu sou aquele que trouxe à existência todas as coisas. E aqui eu estou mostrando para vocês apenas uma demonstração bem pequena da minha glória, da minha majestade, do meu poder. A aparição de Elias e de Moisés nesse texto também, irmãos, ela nos lembra que os santos virão quando Cristo voltar. Quando Cristo foi transfigurado, apareceu Moisés e Elias. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 14 a 18, Paulo diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando Cristo voltar, nós seremos glorificados assim como Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. E quando os discípulos viram a glória de Cristo manifestada naquele monte, aquilo foi um prelúdio do que nós seremos, porque nós seremos como Ele. Por isso Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, disse: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Tanto que João narra isso lá em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 7. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quando Cristo voltar, aqueles que já partiram e estão com Ele, voltarão com Ele. E aqueles que partiram e já se encontram na presença do Senhor neste momento, eles não estão inconscientes da sua identidade e nem inconscientes ao que está acontecendo. Porque ali o texto narra que Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. Eles conversaram com Jesus. Então aqueles que estão na eternidade estão experimentando de Cristo como Moisés e Elias experimentaram de Cristo naquele momento. Os nossos que já partiram estão infinitamente melhor do que a gente. Por isso que Pedro disse: bom é estarmos aqui. A vontade é de ficar aqui. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que se Deus nos desse o privilégio de fazer um contato com aqueles nossos que já partiram e estão com Cristo, e perguntasse para eles assim: quer voltar? Eu tenho absoluta certeza que eles diriam: seria muito bom estar em sua presença, mas está muito melhor aqui. Está muito melhor do lado de cá. Aqui é gostoso, é prazeroso. É um tempo que a gente não quer que acabe, e de fato não vai acabar. Porque aqueles que já foram só estão aguardando a ressurreição do corpo para usufruir de tudo que já estão usufruindo de modo pleno, glorioso. Por isso que Paulo diz: partir é estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. E agora, nos versículos 9 a 13, o texto diz que ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Jesus pede segredo. Não contem para ninguém o que vocês viram. Vocês lembram que são esses três aqui que foram com Jesus ressuscitar a filha de Jairo? Pedro, Tiago e João. Os únicos que entraram no quarto. E lá Jesus fala assim: não conta para ninguém que eu ressuscitei essa menina. Agora Jesus é transfigurado. Acaba aquele momento, aquela cena, eles estão descendo, Jesus cutuca em Pedro, cutuca em João, cutuca em Tiago, fala assim: ó, bico calado,
não fala nada do que vocês viram aqui. Até o dia em que eu ressuscitar dos mortos. Quando eu ressuscitar dos mortos, quando o que vocês viram aqui for manifesto de uma maneira muito maior, quando estiver possível a pregação do evangelho a todos os povos, aí podem dizer. Por isso que Marcos registra para a gente. Aí podem dizer o que aconteceu aqui. E aí o versículo 10, eles guardaram a recomendação, ou seja, eles respeitaram a decisão do mestre, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitado entre os mortos. Peraí, mas o que significa esse negócio de ressurreição? Jesus já tinha dito para eles, eles continuavam não entendendo. Agora Jesus falou de novo, eles continuavam não entendendo. Jesus foi transfigurado e eles continuavam não entendendo. Isso porque ninguém entende por força. Foi o que nós falamos hoje na escola dominical. Para o homem compreender as coisas espirituais, ele precisa de uma iluminação que só o Espírito Santo pode dar. Não adiantava pegar Pedro, Tiago e João e empurrar a goela abaixo a ressurreição, que eles não iriam entender. E eles eram judeus, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, mas o véu ainda não tinha arrancado. Lembra do milagre do cego? Só foi feita a primeira parte. Ele entendeu que era o Cristo, mas estava uma visão meio turva ainda. Precisava de uma iluminação completa para compreender. Então não existe compreensão do evangelho sem transformação do coração. E aí o versículo 11 diz: interrogaram a Jesus dizendo: Senhor, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Então Jesus aqui diz o seguinte: não, eles estão certos, Elias tem que vir primeiro, porque ele vai restaurar todas as coisas. Tanto os escribas quanto Jesus estão fundamentados em Malaquias. Lá em Malaquias diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que o Messias venha, o dia terrível do Senhor, virá o profeta Elias. Elias converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele vai arar a terra para a minha chegada. Então os escribas estão certos. Só que aí Jesus, no versículo 3, diz: eu, porém, vos digo que Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. O que Jesus estava, a quem Jesus estava se referindo? A João Batista. Ele veio no poder de Elias. Lembre-se que Malaquias profetiza a vinda de Elias muitos e muitos anos depois de Elias ter sido levado por um redemoinho. Mas agora Deus levanta João Batista, e nós vimos isso tanto na exposição do primeiro capítulo de Marcos, quanto na exposição onde João Batista foi morto por causa de Herodias, que João Batista ele tem características que nos lembram o ministério de Elias. João Batista é o Elias prometido para aquela geração. Ele veio, por causa da perseguição de Herodias, ele foi preso, e por causa do anseio sangrento de Herodias para matá-lo, ele foi morto. Foi morto por pregar a verdade, foi morto por viver de acordo com a palavra de Deus. Elias foi rejeitado, foi desprezado, foi preso, foi morto. E Jesus está dizendo aqui, com esses dois versículos 12 e 13, a mesma coisa que aconteceu com João Batista vai acontecer com o mensageiro da aliança.
A mesma coisa que aconteceu com aquele que preparou o caminho para o Messias, vai acontecer com o Messias. João Batista não foi desprezado? Pois bem, o Messias também. João Batista foi rejeitado? Sim, o Messias também. João Batista foi perseguido? Sim, o Messias está sendo perseguido, e essa perseguição alcançará a um nível maior quando o Messias chegar em Jerusalém. João Batista foi morto? Foi. E o Messias também vai ser morto. Só que João Batista não ressurgiu dos mortos, e o Messias vai ressurgir. Irmãos, quando a gente vai para a história de Israel, João Batista foi morto, Elias foi perseguido intensamente, Moisés foi rejeitado, acusado pelo povo, perseguido, sofreu na mão dos israelitas. Tantos outros que sofreram por servir a Deus antes da vinda de Cristo. Os apóstolos que sofreram de um modo assim terrível depois. Isso nos faz pensar que, à luz desse texto, versículo 12 e 13, com os versículos 34 a 38 do capítulo 8, é muito difícil servir a Deus. Porque é uma jornada muito difícil, gente. Se os profetas foram rejeitados, desprezados e mortos, e o próprio Messias, quando veio, eles também mataram, nós, cristãos do século 21, podemos esperar alguma coisa diferente? Hoje eu estava vendo uma moça, uma cantora, que cantava no meio gospel, e ela decidiu agora caminhar por uma outra jornada, e ela dando uma entrevista, por que ela tomou essa decisão? E ela disse o seguinte: o meu pastor disse para mim, ou você serve na igreja, ou você segue o seu sonho. E eu conversei com os meus pais, e louvo muito a Deus, porque os meus pais, eles tiveram muita sabedoria, e me deixaram tomar a decisão sozinha. E eu decidi seguir o meu sonho, porque igreja, eu vou para outra. A palavra dela é o seguinte: igreja, eu vou para uma que vai me aceitar do jeito que eu quero viver. E tem muito crente fazendo isso. Esse sermão assim, muito incisivo assim, é meio difícil, né? Difícil viver esse cristianismo. Então o que eu faço? Eu vou para uma outra igreja que prega um evangelho mais fácil, um cristianismo mais fácil. Ou então, no nosso caso, né? Nosso caso que funciona por eleição, né? Via de regra por eleição, aí a congregação chega para os presbíteros e fala assim: troca esse pastor aí, porque esse pastor está falando de um cristianismo muito difícil. Vamos colocar um pastor que fala de um cristianismo mais fácil. Irmãos, não tem cristianismo fácil, porque se for fácil, não é cristianismo. Cristianismo bíblico, você tem que lutar com você todos os dias. Cristianismo bíblico, você tem que rejeitar o seu eu todos os dias. Cristianismo bíblico, você não pode fazer as coisas do jeito que você quer. Você não pode seguir o seu coração. Cristianismo bíblico, você não dança de acordo com a visão que o mundo tem. Não são eles que dizem o que é ser cristão, mas é Cristo que diz. Ser cristão é ser contra um monte de coisas que o mundo aplaude. Ser cristão é muitas vezes perder oportunidades de emprego por ser cristão. Ser cristão não é viver do meu jeito, é viver do jeito de Cristo, e por isso que é difícil ser cristão. Ser cristão é muito difícil, porque ser cristão não é eu penso, eu acho, eu acredito, eu imagino, não, é o que Cristo pensa, ou melhor, o que Cristo diz. Por isso que é muito difícil ser cristão, e é por isso que
Jesus está dizendo para os discípulos: Elias veio, eles fizeram o que fizeram porque Elias foi fiel. João Batista veio, João Batista chegou, e o motivo da morte dele nós já sabemos. João Batista foi até Herodias e Herodes e disse: o casamento de vocês está errado. O que Herodias fez? Pulou dessa altura e foi contra. Quem é você para ferir o meu ego? Até que ele foi morto por causa disso, porque ele disse que pecado é pecado. E muitos cristãos sofrem hoje por dizer que pecado é pecado. Se você chega para uma pessoa e diz: olha, isso aí é pecado, a pessoa já começa a se afastar. Ela já acha que você é fundamentalista, que você é moralista, que você é negacionista, que você sabe, sei lá, o que é isso mais. Porque se você disse que o errado é errado, você que está errado. Porque o errado tem que ser certo, e o certo tem que ser errado. E por isso que é muito difícil ser cristão. E aí eu finalizo uma citação de J.C. Ryle, que disse o seguinte: a transfiguração aconteceu para ensinar aos discípulos que, embora seu Senhor estivesse em uma aparência humilde e pobre, um dia apareceria com a gloriosa majestade que será apropriada ao Filho de Deus. A transfiguração teve o propósito de ensinar aos homens que, quando o Senhor Jesus voltar, seus santos como Moisés e Elias voltarão junto com ele. A transfiguração teve por intuito lembrar aos discípulos que, embora fossem perseguidos e caluniados, porque pertenciam a Cristo, um dia seriam revestidos de honra e seriam participantes da glória de seu Senhor.